Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Estamos passando por dias difíceis, mas com a graça de Deus, né? Daremos a volta por cima. Enfim, uma semana um pouco complicada pra gente, né? Pra todo mundo. Espero que Deus proteja todos vocês e nos conforte sempre, né? Que necessário. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o emprego dos verbos, né? Do modo indicativo. Bom, pessoal, vamos lá então para a aula especificamente, né? Esse módulo, o módulo 26, a gente fala sobre os verbos, né? Os verbos no sentido do emprego no modo indicativo, né? O verbo ele tem três modos, né? O imperativo, o subjuntivo e o indicativo, que nós vamos falar agora. E vamos falar de forma geral o que é o verbo, né, pessoal? Então, a aula, a explanação de hoje é em torno do verbo e essa palavra importante que ela, posso dizer que ela é a alma, né, de qualquer oração, porque uma oração ela só existe é verbo, né? Então, o verbo é a parte mais importante, né? Tudo sai do verbo, né? O verbo é como se fosse o coração, a alma aí, né? De uma oração, tá? Então vamos lá. Então o verbo, pessoal, ele tem várias flexões, né? Isso que a gente tem que deixar bem claro. O que são essas flexões do verbo, né? O modo como o verbo pode sofrer algumas variáveis, como ele pode se algumas alterações, né, que o verbo pode sofrer. Quando eu digo flexão, são essas variáveis, como os verbos atuam, né? Como eles podem trabalhar. Então, dentre as flexões que nós vamos falar aqui, a primeira forma que o verbo pode ocorrer algumas variações aí. Quanto ao modo, né? Como nós já falamos, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, né? E aí, pessoal, o verbo ele tem também as suas formas nominais. O que são as formas nominais? São três que vocês bem conhecem, que são os verbos no infinitivo, né? O infinitivo é o momento que o verbo não sofre flexão alguma, nem de tempo, nem de modo, de nada, galera. É o nomezinho dele ali, né? É o tipo o verbo em suas variáveis quanto apenas aí as ações, né? O estado, enfim, as áreas que ele pode atuar, mas ele não sofreu nenhuma flexão de gênero nem de número. Quando eu digo gênero por quê? Muitos vão falar, professor, o verbo sofre flexão de gênero? Na realidade, o único momento que ele sofre essa flexão de gênero é na sua forma nominal e quando ele se encontra no particípio, tá bom? Mas, tirando a forma nominal, o verbo nunca vai sofrer a flexão de gênero. E sim ele sofre flexão de modo, né, indicativo, subjuntivo, imperativo, de tempo, presente, passado e futuro, de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, de plural, singular, enfim, essas são as flexões. Então, o verbo ele não sofre flexão de gênero quando ele está conjugado. Isso não. O único momento que ele vai sofrer flexão de gênero é quando ele está no seu formato nominal e aí ele está no particípio, ok? Apenas no particípio. Aí sim ele tem essa flexãozinha de gênero, mas ele não está conjugado, tá bom? Que é esse formato ado, ada, então amado, amada, né? O gerúndio, pessoal, é aquela terminaçãozinha NDO, né? Então isso é o gerúndio. Dormindo, acordando, chegando. E o particípio, o ado, ada, ido, dependendo dos verbos, né? Partido, amando, partido, amado, amada, né? Então, essa terminaçãozinha aí, ADO, né? E ADA, no caso, né? Aí tem essa flexão de tempo, né? Agora nós saímos das formas nominais, então nós vimos o modo, a flexão de modo, nós estamos vendo flexão aí no sentido dos seus formatos nominais, né? Agora vamos falar do tempo, né?
O tempo, então, é presente, passado e futuro. Sempre, pessoal, só existem esses três tempos, né? E é lógico que no passado tem variáveis de tempo, futuro tem variáveis e presente é presente sempre, né? Isso não muda. Aí, pessoal, vem a flexão de pessoa. Lembrando que nós só temos três pessoas nas conjugações, que conjugam o verbo. A primeira, eu, ou nós, no plural. A segunda, que é tu, ou vós, no plural, tu singular, vós plural. E a terceira, ele, ela, né? Eles e elas, que é no plural, né? Então, ele e ela singular, eles e elas no plural. Aí, pessoal, nós temos em relação ao número, né? Ao número passado, desculpa, ao número que em relação a singular e plural, nós temos que observar bem certinho aí a concordância entre verbo e o sujeito. Então, o sujeito ele tem que concordar com o verbo, né? Ou no plural ou no singular, tá bom? Então, as crianças foram à escola. Quem foi à escola? As crianças. As crianças está no plural. O verbo também tem que estar no plural. Foram. Então não posso falar as crianças foi na escola, porque não há uma concordância. Né? O verbo ir ele vai estar no singular e o sujeito no plural. Então isso não pode. Dentro, né, dessa flexão de número aí, vale a pena a gente falar de algumas coisas bem importantes que eu separei para vocês aqui sobre essa construção do verbo, né? Então o verbo ele tem o seu radical, que é aquela palavra, aquela parte de significado, né? O radical é aquela parte que sempre se repete, ela permanece a mesma, a não ser quando o verbo, em alguns tipos de verbos, né? Os verbos irregulares, que aí não mantém o mesmo radical. Mas, numa construção geral, eu tenho um verbo que ele possui um radical, como o verbo conseguir aqui, a gente pode ver, ele tem um radical, e aí vem a vogal temática, que é aquela vogalzinha, o A, o E e o I, que vem logo depois do radical, né? Que ele vai mostrar para mim, né, no verbo do infinitivo, por exemplo, então o verbo conseguir, o verbo conseguir, ele está me mostrando que a vogal temática, o I, indica que ele pertence à terceira conjugação, que é o ir, o I, né? Então existe a primeira conjugação, que é o A, então os verbos com terminação em ar, cantar, alegrar, fabricar. Quando a vogal temática é em E, então tem os verbos na segunda conjugação, vender, saber, ler, derreter. Terceira conjugação, terminação em I. Então, o ir, partir, agir, né? Bom, aí, pessoal, então eu tenho a vogal, eu tenho o radical, eu tenho a vogal temática, que me mostra, então, a qual conjugação pertence. E aí eu tenho a desinência. A desinência, pessoal, ela é muito interessante porque a desinência ela me dá outras flexões do verbo, né? Então ela vai me mostrar se o verbo, ela vai me mostrar o tempo, ela vai me mostrar o modo, ela vai me mostrar se é plural ou singular, ok? Então a desinência é esse término do verbo, né? Ok? Então, se eu falasse, nós conseguimos. Então, eu tenho a construção do radical, né? O consegue, né? Até aqui. Eu tenho o i depois que vai me mostrar que é de terceira pessoa. Então, eu tenho aí o moço, nós conseguimos. Tá me mostrando que o moço, eu estou falando que está na primeira pessoa do plural, né? Na primeira pessoa do plural. Então ela começa a me dar um monte de flexão aí do verbo. Então ela me mostra várias vertentes do verbo aí, tá? Ela me mostra o tempo, ela me mostra o modo, a pessoa, plural, singular enfim, ela me mostra tudo isso, tá bom? Aí, pessoal, só para fechar, os verbos, né? A gente muitas vezes a gente tenta minimizar o verbo ou sintetizá-lo
falando que ele exprime basicamente ação, estado e fenômenos naturais, né? Mas existem outras explicações aí do verbo, tá? Que a gente pode colocar outras segmentações, outras divisões dele, né? Então, por exemplo, o verbo ele pode indicar ação, correr, jogar, bater, enfim, isso é uma ação, de quem está praticando uma ação. Transformação, amadurecer, emagrecer, clarear, né? Uma transformação. Fenômenos naturais, como eu já disse, chover, nevar, trovejar. Fatos, morrer, nascer, cair. Os fatos, geralmente, vocês podem ver que são mais verbos intransitivos aí, né? E aí o estado, né, que são os verbos de ligação, ser, estar, ficar. A localização, estar em, situar-se, de estar, enfim, aí vai ocorrer essas variações. E existem também essas combinações com as locuções verbais, que eu vou ter um verbo principal e um verbo auxiliar, né? Então o verbo auxiliar vai sofrer a flexão, ele vai ser flexionado em uma das formas nominais, né? O verbo auxiliar, então a combinação de um verbo auxiliar flexionado com uma das formas nominais e um outro verbinho aí, né, pessoal, sofrendo sofrendo a sua conjugação, tá bom? Então essa combinação de um verbo que vai estar aí no seu formato nominal, né? Tinha feito, havia partido. Então um verbo vai estar no seu formato nominal e o outro conjugado, né? Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu peço para que vocês façam as atividades que eu vou pedir hoje. As atividades começam aqui, deixa eu pegar aqui minhas anotações. As atividades começam na página 18, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Isso, na página 18. Então eu quero que você faça da atividade que vai da atividade 1 até a atividade 5, que está na página 19, tá? Então eu quero que você faça atividade 1, 2, 3, 4, 5 das páginas 18 e 19 e como tarefa eu quero que você faça atividade 1 e 2 da página 25, tá bom, galera? Então, a todos um abençoado dia, fiquem com Deus. Até mais.